Graça e paz, meus irmãos. Amém. Hoje nós vamos começar um novo estudo de uma nova carta de Paulo, carta aos Gálatas, o capítulo 1. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu peço aos irmãos que, se ainda não leram, comecem a ler. A carta só tem 6 capítulos. E aí você pode aproveitar para em casa você fazer várias leituras dessa carta de Paulo para que você possa absorver bem o conteúdo dela, conhecê-la melhor, para que no decorrer dos nossos estudos, como é uma carta pequena, então não será muito longo o tempo que nós vamos usar para trabalhar os 6 capítulos da carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta, irmãos, ela é considerada como um pequeno evangelho, se comparada com a carta aos Romanos. Porque a carta aos Romanos vai falar sobre a justificação por meio da fé, e a carta aos Gálatas também. Só que a carta aos Romanos ela é muito mais explicativa, enquanto a carta dos Gálatas, Paulo é muito mais, vamos dizer assim, combativo. Ele vai combater mais os judaizantes, as heresias que estavam se infiltrando naquelas igrejas ali da Galácia, tentando levar aqueles irmãos a abandonarem o evangelho pregado por Paulo para assumirem certas obrigações em relação à lei, principalmente a circuncisão. Então essa carta aqui ela é extremamente necessária para que nós possamos verdadeiramente viver a liberdade do Evangelho de Cristo, entender a liberdade que nós temos em Cristo, e não nos deixarmos ser presos ou cativos pelas ideologias, pelas teologias, vamos chamar assim, pelas ideias de homens. Se nós pudéssemos escolher um versículo-chave para essa carta aos Gálatas, veja o capítulo 5, o que é que Paulo diz no versículo 1. Esse é o versículo-chave da carta. Carta aos Gálatas 5, verso 1. Paulo ele vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Veja que exortação Paulo está trazendo para os irmãos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos ler agora o capítulo 1. Eu vou trabalhar apenas os 5 primeiros versículos desse capítulo 1, porque a carta aos Gálatas ela é muito rica e não há necessidade de nós termos pressa para trabalharmos esse texto. Então eu trabalharei hoje do verso 1 ao 5, mas eu tenho que dar a introdução, de toda a carta para vocês, já que é o primeiro dia que nós estamos começando esse estudo. Então, como eu tenho que dar a introdução, então eu preferi ficar somente com a introdução da carta também, no próprio texto. Mas nós vamos ler o capítulo 1 inteiro. Acompanhe na sua Bíblia, Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema.
Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Essa é uma pergunta. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe esses irmãos e irmãs que mesmo cansadas, passaram um dia na luta, na batalha, ó Deus, puderam se locomover até a Tua casa para se alimentar, ó Deus, da Tua santa e rica Palavra. Que essa palavra encha o nosso coração de alegria, porque, como diz o autor, a carta aos Hebreus, a Tua palavra é como espada, Senhor, e ela alcança o mais profundo do nosso ser, para nos corrigir, para nos exortar, para nos edificar. Como também diz Paulo a Timóteo, essa palavra é útil para todo, Deus, ensino, para toda boa obra, para que estejamos preparados para tudo e sermos uma bênção em Tuas mãos. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, estamos aqui, começando hoje o comentário, a exposição da carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta pequena, né? Como eu disse, aproveitem essa semana e as outras semanas para irem lendo e relendo esse texto até que ele possa ficar na memória. Lutero, ele já dizia em relação a essa carta, que ela, para ele, era a melhor de todos os livros da Bíblia. Lutero considerava essa carta aos Gálatas como a melhor de todos os livros da Bíblia, pelo fato de que nela ele poderia encontrar o descanso e a paz de que os seus pecados são perdoados pela obra de Cristo e não por aquilo que ele poderia fazer ou deveria fazer em relação à obediência à lei. Essa carta aos Gálatas, ela foi chamada de o grito de guerra da Reforma. E nessa carta aos Gálatas nós podemos ver claramente que não há salvação para o homem de maneira alguma pelo seu próprio esforço, pela sua própria obediência. Paulo vai deixar muito claro que toda a nossa salvação ela depende exclusivamente da obra expiatória, do sacrifício de Cristo realizado na cruz. E se nós não estivermos dependentes dele, de Cristo, por meio da fé, nós jamais provaremos a realidade da verdadeira salvação. Eu gostaria que você está com o livro, a carta de Gálatas aberta, a gente vai manusear um pouco ela hoje, já que é a introdução, e ficar com os 5 primeiros versículos. Mas veja o capítulo 3, verso 10, o que é que Paulo diz? Gálatas 3:10. Ele diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição.
Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. Se nós pudéssemos obedecer à lei plenamente, nós seríamos salvos por ela. O problema não é a lei. Paulo vai dizer que a lei é santa, que a lei é boa, que a lei é perfeita. A lei é a revelação da vontade de Deus, da santidade de Deus, na relação dele com o homem e sua exigência para que o homem possa andar numa relação de comunhão com ele, já que ele é um Deus santo. Então a lei é santa, a lei é boa, a lei é perfeita, não há nenhum problema com a lei, o problema está em nós. Quando houve a queda em Adão, então nós fomos corrompidos totalmente pelo pecado, e nós não temos jamais condições de obedecer essa lei que é santa e perfeita. Por isso que Paulo ele diz aqui que todos quanto pois são das obras estão debaixo da maldição, porque aquele que não consegue obedecer totalmente à lei, ele é culpado e ele merece como castigo o quê? A morte. O salário do pecado não é a morte? Então todo aquele que não cumpre a lei de Deus, ele se torna culpado e merecedor de juízo. Então Paulo ele vai dizer e vai usar uma frase bem conhecida aqui, que é a frase de Deuteronômio 27, 26, quando ele diz aqui: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Como Jesus diz, eu posso não adulterar na prática, em me relacionar sexualmente com uma mulher, mas eu posso adulterar no pensamento, e nisso eu já quebro a lei. Então veja que o pecado ele nos corrompeu de tal maneira que ele não somente é aquilo que nós fazemos, mas o pecado é também o que nós desejamos. O pecado é uma própria inclinação que existe dentro do nosso coração. Não só é o que eu faço de mal, mas é aquilo que eu desejo também. É aquilo para o que eu sou inclinado. Então, por isso que nessa carta, Paulo vai deixar bem claro: é impossível que o homem alcance a salvação pelo seu próprio esforço. Veja o capítulo 5 aí, por favor, de Gálatas, versículo 2 ao 4. Então, comece entendendo que essa carta, ou nessa carta, Paulo vai deixar muito claro que não há salvação para o homem pela obediência à lei de Moisés, ou também pela sua própria capacidade, ou pela sua própria confiança em si mesmo, ou pelo conhecimento da ciência. Não há salvação fora de Cristo. Veja aí no capítulo 5, versículo 2 ao 4. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Eu vou explicar a vocês o porquê desses problemas que Paulo vai combater aqui nessas igrejas. Tá? Eu estou só começando aqui aos poucos para vocês começarem a se adaptar com o assunto. Paulo vai deixar claro nessa carta, irmãos, que somente aqueles que são cativos aos ensinamentos de Cristo, aqueles que se rendem totalmente ao Senhor, e na verdade são alcançados por essa graça, e que desistem totalmente de alcançar a sua salvação pelo seu próprio esforço, mas que depositam a sua fé em Cristo e confiam plenamente que sua salvação, que o perdão dos pecados está nele. Somente esses é que verdadeiramente, irmãos, encontram Jesus como seu Senhor e Salvador e podem se gloriar na cruz dele, confiando nele como aquele que foi cumpridor da lei, e assim sendo salvo por esse Senhor. Gálatas 6, 14, Paulo ele faz uma afirmação aqui, terminando essa carta, no verso 14, dizendo: mais longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, só uma introdução para que vocês possam, ao ler essa carta,
terem já uma visão um pouco mais panorâmica, ampla, daquilo que vocês vão ouvir de Paulo. Quem são os destinatários, né? Para quem Paulo está escrevendo? É muito claro, né? No versículo 2 do capítulo 1, veja aí na sua Bíblia, Gálatas, só Gálatas, tá? A gente está trabalhando só Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso 2, Paulo diz aqui quem são os destinatários, a quem ele está escrevendo essas verdades, a quem ele vai combater as heresias que estavam penetrando naquela igreja tão facilmente. Então, no versículo 2, Paulo diz, e todos, vamos ler um também, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. A questão é, quem são as igrejas da Galácia, né? Quem são essas igrejas a quem Paulo está escrevendo? Primeiro, a Galácia é uma grande região, na Ásia Menor. Se vocês tiverem mapa aí na Bíblia, geralmente no final da Bíblia, vem alguns mapas. Eu não sei se na sua Bíblia tem. Já que nós estamos no estudo bíblico, então, se a sua Bíblia for de estudo, ela vai ter aí vários mapas. Procure aí na sua Bíblia o mapa da primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo. Veja se sua Bíblia tem mapa lá no final. Às vezes ela tem no final, tem? Algumas Bíblias de vocês têm. A de Rostan está cheia de mapa aqui, né? Que é uma Bíblia de estudo, é a Bíblia da Reforma. Encontraram a primeira viagem missionária de Paulo. Se vocês acharem, geralmente vem 4 mapas. Aí vem primeira viagem, segunda viagem, terceira e quarta, né? Que é a sua prisão. Muito bem. Se vocês observarem na primeira e na segunda viagem missionária, vocês vão ver aí o traçado do caminho de Paulo e observem que numa região chamada aí de Ásia Menor, pertinho de uma cidadezinha que você vai encontrar aí, Antioquia da Síria, do lado esquerdo dessa cidade você vai encontrar toda a região da Galácia. Aí tem a Galácia do Norte e tem a Galácia do Sul. As igrejas da Galácia você vai ver aí, Antioquia da Pisídia, vocês vão ver aí Listra, Derbe, Icônio, estão vendo? Na primeira viagem, estão vendo os nomezinhos das cidades? Quem está com o mapa? Então, existe uma discussão entre os estudiosos para quem Paulo escreveu. Foi para a Galácia do Norte ou para essas igrejas que fazem parte da sua primeira viagem missionária? Então, eu tenho uma tendência de concordar com aqueles que acreditam que Paulo está escrevendo a essas igrejas que ele fundou na sua primeira viagem missionária juntamente com Barnabé, onde a influência dos judeus era muito grande. Vocês encontraram aí? Conseguiram? Ficou fácil, né? Vocês vão ver um traçadozinho. Ele vai sair de Antioquia da Psídia, vai para Chipre, de Chipre ele vai, Antioquia da Síria, ele vai para Chipre, de Chipre ele vai para Antioquia da Psídia, e aí ele vem voltando até a última cidade, que é qual? É Listra, é? Listra. Aí depois de Listra, ele volta tudo de novo. Isso, Icônio, Derbe, e aí Antioquia da Psídia, e aí volta beirando o mar para o porto e vai para Antioquia da Síria, cidade que o enviou. Então Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas. O nome Gálatas, irmãos, vem de gauleses, guerreiros, ou do grego galatai, que quer dizer o seguinte, nobres. Nós temos, né, o baile vai ser de gala, né? A roupa é de gala, então, querendo ou não, é uma herança dessa palavra. A palavra Gálatas quer dizer nobres, mas vem dos gauleses, tá? Dos antigos celtas. Eles dominaram essa região, eram verdadeiros guerreiros, era um povo muito corajoso e disposto a lutar por aquilo que queriam. E Paulo foi usado por Deus para pregar o evangelho, ele que foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, inicialmente para esses povos. Abra sua Bíblia em Atos 14. Vamos abrir primeiro em Atos 13.
Deixe marcado aí Gálatas. Deixe marcado aí Gálatas e vá para Atos capítulo 13. Vamos ver que Paulo ele fazia parte de uma igreja gentílica na cidade de Antioquia, da Síria. Estava ali cooperando com Barnabé e outros irmãos. E o Espírito Santo vai direcioná-lo juntamente com Barnabé para o trabalho pelo qual ele tinha chamado Paulo. Veja capítulo 13 de Atos, verso 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia, essa Antioquia aqui é a da Síria, profetas e mestres. Aí ele vai dizer quem eram esses homens. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, por algum desses profetas aqui: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí Paulo vai sair com Barnabé agora, abençoado e amparado por essa igreja. Quem vai pagar as despesas de Paulo e Barnabé para começar a obra missionária, quem vai sustentar a obra missionária que eles vão começar, vai ser essa igreja aqui. Porque eles estão vendo que Deus está chamando esses homens para a obra e está responsabilizando aquela igreja para sustentá-los. E aí você vai para o capítulo 14, agora de Atos, e você vê o verso 20 ao 23 do capítulo 14 de Atos. Desculpa que esse primeiro dia, viu, irmãos, de introdução, a gente vai mexer um pouco para vocês entenderem, senão vocês vão só passar por cima. Então, é bom que vocês entendam o contexto histórico dessa igreja e da própria obra de Paulo, fundando essa igreja. Então, no capítulo 14, verso 20 ao 23, diz assim, do 20 ao 23, rodeando, porém, os discípulos, Paulo é apedrejado, né? Aqui em Listra. E aí diz, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito o quê? Muitos discípulos voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram novamente para onde? Para onde eles saíram, para Antioquia, onde tinham sido, olha, o texto é claro, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então eles já tinham começado a cumprir a obra da evangelização a que Deus tinha ordenado. Então, os destinatários são esses irmãos. Paulo está escrevendo essa carta para esses irmãos dessas igrejas que estavam, irmãos, enfrentando um bombardeio dos judeus, que tinham nominalmente, prestem bem atenção nisso, nominalmente se convertido a Cristo. Se você está com o livro de Atos aí, abra no capítulo 15, passe mais aí um capítulo, Atos 15, que você vai ver que muitos fariseus tinham se convertido, pelo menos nominalmente. Não tinham conhecido o verdadeiro evangelho em Cristo, ainda estavam presos à lei de Moisés. Não entenderam que todo o Antigo Testamento apontava para ele, para Cristo como Salvador. Eles ainda estavam arraigados à questão de acharem que pela obediência à lei eles seriam salvos, a todas aquelas tradições. Então veja no capítulo 15, versículo 5, que diz aí, olha, eu estou lendo, irmãos, porque está sendo gravado, aí fica melhor, se eu pedir para os irmãos lerem, aí não vai sair na gravação. Então, para quem não veio, poder acompanhar depois. Capítulo 15, verso 5 diz, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido,
dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Veja, lembrem-se de uma coisa. Pense comigo. Paulo tinha sido chamado com Barnabé, pelo Espírito Santo, para pregar o evangelho a quem? Aos gentios, concordam? Aos gentios, não eram judeus. Então, quando Paulo levava o evangelho é quem? É Cristo morto e ressuscitado. Mostrava que todo o perdão de pecado acontecia na obra expiatória de Jesus. Que eles eram salvos ao confiar nessa obra realizada por Cristo em favor deles. Só que não era fácil. Alguns fariseus que tinham crido no Messias, que tinham crido em Jesus, que faziam parte das igrejas cristãs, que eram cristãos, entre aspas, eles não tinham se desprendido da lei de Moisés e não tinham ainda entendido a razão da obra de Cristo e o valor dessa obra, de que a obra de Cristo é totalmente suficiente para nos salvar, que nós não podemos fazer nada para cooperar com a nossa salvação em algum sentido de que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo de mim mesmo. Não, só somos salvos porque Cristo derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Se Ele não tivesse feito isso, seria impossível para nós conhecermos a salvação que é dada gratuitamente por Deus. Os irmãos estão observando isso? Esses homens que são fariseus, que foram circuncidados ao 8º dia, que guardavam a lei, que eram rigorosos em todas as tradições. Paulo tinha sido um deles e tinha perseguido a igreja porque achava que a igreja do Senhor era uma seita. Esses homens, quando viram que havia várias pessoas que estavam seguindo Cristo, que estavam abraçando a fé, através da pregação de Paulo e Barnabé, nessa região que era mais próxima ali da Palestina, eles começaram a questionar e dizer: espera aí, eles estão pregando o Evangelho Cristo, mas e a lei de Moisés? E a circuncisão? Quer dizer que os gentios eles só vão crer? Vocês estão entendendo? Então isso gerou um problema muito grande entre Paulo e esses fariseus, ao ponto de que a igreja teve que estabelecer uma reunião oficial. Você está com o capítulo 15 aí, aberto, veja verso 1. Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia, olha só, alguns indivíduos que desceram da Judeia, ensinavam aos irmãos, aqui irmãos, aos irmãos que Paulo tinha alcançado por meio da pregação. Então esses fariseus tinham ido para essas igrejas e estavam ensinando esses irmãos de que Cristo somente não é suficiente, que é necessário também que eles guardem a lei de Moisés e que eles se circuncidem. E aí veja, alguns indivíduos que desceram da Judeia, verso 1, né? Ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis o quê? Ser salvos. Olha aí. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Existem igrejas evangélicas hoje que têm um evangelho assim meio misturado, parecido com o que esses fariseus estavam levando aqui para os Gálatas? Com certeza. Sempre vai ter aquele pregador que vai dizer que você tem que fazer alguma coisa para você ser salvo. Ele não entende que a salvação ela é pela graça de Deus mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, isso não quer dizer, nem está me liberando para que eu seja um libertino. Os dois opostos, eles são contrários à Escritura. Quais são os dois opostos? A libertinagem e o ascetismo. O que é que eu estou querendo dizer? A libertinagem é aquela ideia de que, se eu sou salvo e é uma obra de Cristo, então eu posso viver de qualquer maneira, Cristo já me salvou. Então aí é o antinomianismo. Isso é muito perigoso. É viver contrário à lei, um radicalismo em que te leva ao liberalismo. É como
os gnósticos tinham também esse grupo que dizia, eles faziam a divisão, eles diziam, o espírito é bom, a carne é ruim, a matéria é má. Então, façamos o que quiser com esse corpo, já que é matéria, porque não vai mudar nada. E do outro lado tem aqueles gnósticos que eram ascetas, diziam, se a matéria é má, então eu tenho que maltratar essa matéria. Então eles evitavam todo tipo de prazer que era para o corpo. Mas isso é o gnosticismo. Aqui o problema não é o gnosticismo. Aqui o problema são os judeus. É o judaísmo se infiltrando de maneira poderosa no meio dessas igrejas que tenham recebido o evangelho da graça de Cristo, da graça de Deus em Cristo. Então, essas igrejas estavam sendo bombardeadas e levadas a outro extremo, que não é o liberalismo, é o legalismo. Estão entendendo, né? Que legalismo? De que somente a fé em Cristo não é suficiente, mas que você tem que fazer mais alguma coisa para a sua salvação. E no caso aqui, desses judeus, essa coisa principal era o quê? A circuncisão dos homens. Todo mundo sabe o que é a circuncisão, não precisa explicar, né? A circuncisão é um sinal da antiga aliança que foi feita de Deus com Abraão. Deus fez com Abraão e exigiu que todo macho, ao 8º dia, fosse o quê? Circuncidado. Havia dois símbolos da aliança, da antiga aliança. Um deles é a circuncisão e o outro é a Páscoa. Assim como há também os dois símbolos da nova aliança, que é o quê? O batismo e a ceia do Senhor. Eles foram absorvidos por esses dois símbolos por causa da obra de Cristo. Vamos dizer assim. Então, o que eu quero que você entenda, continue a leitura comigo, versículo 2. Então, esses irmãos, Paulo prega o evangelho de Cristo, diz que você é salvo pela fé, aí de repente chegam os judeus e diz, não, a fé somente não, vocês têm que ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. Aí o versículo 2 diz, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, a coisa ficou séria, viu? Resolveram que esses dois, ou seja, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, que igreja? A igreja de Antioquia, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Repito, verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, é nisso que Paulo vai bater nessa carta. Os irmãos estão me entendendo, né? Está ficando claro para vocês o porquê da carta aos Gálatas? Então, tudo começa pelo fato de que as igrejas que Paulo fundou na Galácia, junto com Barnabé, estavam sendo prejudicadas pela influência de alguns judeus, provavelmente fariseus, que tinham se convertido nominalmente, mas ainda não entendiam o verdadeiro evangelho da salvação. E eles estavam ensinando aqueles irmãos novos na fé, que ainda não conheciam tão bem o evangelho, que ainda estavam crescendo, amadurecendo, a guardar a lei de Moisés. Então isso é um retrocesso. Se nós temos que guardar a lei de Moisés, então por que Cristo morreu por nós? Se nós temos que guardar a lei de Moisés, então, é claro, nós guardamos a lei moral, sim, que foi dada a Moisés, mas só guardamos essa lei moral porque fomos alcançados pela graça de Deus e o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração para a gente começar a obedecer essa lei. Mas não guardamos essa lei para ser salvos. Somos salvos e por causa da salvação começamos a guardar a lei. Mas mesmo assim nunca vamos guardá-la perfeitamente, como o texto, como realmente Deus exige de nós. Então, provavelmente Paulo, ele escreveu essa carta, é considerada talvez a primeira carta dele. Ele escreveu essa carta provavelmente da cidade de Corinto, quando ele estava fundando a igreja ali de Corinto. Então,
ele percebeu a necessidade de ter que orientar os irmãos da Galácia por causa dos problemas que foram causados por esses judaizantes, e eles ainda estavam insistindo, porque quando houve a reunião do capítulo 15 de Atos, foi decidido que ninguém ia perturbar os gentios, que ninguém deveria, capítulo 15, veja aí por favor, capítulo 15, versículo 22. Veja a decisão que a igreja tomou em relação a essa questão. Não estava havendo contenda, então Paulo pregava que a salvação é pela fé em Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro. Os judeus estavam insistindo que os irmãos fossem circuncidados e guardassem a lei de Moisés. Aí a igreja se reúne para decidir isso. É um concílio, é o primeiro concílio da igreja. E aí no versículo 22 do capítulo 15 diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros que toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Esses homens foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, olha aqui, e Cilícia, saudações. Essa carta está sendo enviada para os gentios, que Paulo tinha alcançado por meio do evangelho. Diz assim, verso 24: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor, olha só, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Está claro para vocês? Ficou claro? Então, a igreja, ela se reúne e decide. É assim. Os gentios não têm que guardar a lei de Moisés, no sentido de que eles precisam guardar essa lei para ser salvos. Os gentios, eles não precisam se circuncidar, basta a fé em Cristo. E a obra de Cristo vai ser total no coração deles, vai transformar a vida deles. Isso é suficiente. Então eles escrevem uma carta e mandam essa carta através de Paulo e através de outros irmãos que vão acompanhar. E Paulo vai começar a sua segunda viagem missionária, justamente levando essa notícia para essas igrejas. Só que vocês pensam que os judeus eles vão aceitar isso? Os judaizantes? Não. Eles vão persistir. E sabendo Paulo que eles ainda estão persistindo, quando Paulo já está em Corinto, provavelmente, evangelizando aquela cidade, ele resolve escrever para orientar os Gálatas, que ainda eram novos na fé e estavam facilmente sendo levados a sair da graça para voltar para a lei. Ok? Então, o propósito dessa carta é justamente o fato de que Paulo, ele estava escrevendo aos irmãos, aos Gálatas, a fim de neutralizar esse perigoso ensino dos judaizantes. E para isso, irmãos, Paulo, ele reafirma nessa carta o glorioso evangelho da livre graça de Deus em Jesus Cristo. E ele mostra que a verdadeira justificação do homem, ela só é possível por meio da fé. Amém? Vamos lá? O autor é Paulo, tá bom? Vamos para o verso 1 ao 5. A gente caminhar aí. Vá para Gálatas capítulo 1. Eu sei que essa parte introdutória ela é sempre mais cansativa. Eu tive piedade de vocês, né? Eu não me aprofundei tanto. Deixei ainda a coisa... Vocês vão ler aí e vão estudar mais em casa. Capítulo 1. Veja como Paulo começa.
Observe claramente que na saudação de Paulo ele já começa se defendendo, já para mostrar que se ele é um enviado de Deus, então o evangelho que ele prega também é de quem? É de Deus. Observe verso 1. Paulo, apóstolo. Então ele começa afirmando o que ele é. Paulo, apóstolo. Não da parte de homem, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A saudação de Paulo aqui já é a atmosfera entre ele e os Gálatas, não é nada boa. Ele não começa dizendo aos amados irmãos, aos eleitos, aos santos, não. Ele começa falando que ele é verdadeiramente um enviado de Deus, porque provavelmente os judeus ou os judaizantes estavam tentando influenciar os Gálatas, dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, que os verdadeiros apóstolos eram Pedro, talvez João, e os 12, né? No caso, tirando Judas e incluindo Matias. Que talvez Paulo, ele achasse que era um apóstolo, mas isso era coisa da cabeça dele, ou talvez da influência de Ananias sobre ele, quando houve a conversão. Por isso que Paulo ele faz questão de dizer, primeiramente, Paulo, é ele que está escrevendo, apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer enviado, comissionado, vocês sabem muito bem. Ele está defendendo a sua autoridade, ele está dizendo que é completamente revestido de autoridade. Dê um pulinho aí em 1 Coríntios 15, volte aí algumas páginas, vá para 1 Coríntios 15, leia, por favor, o verso 5. Uma das características do apóstolo, de um apóstolo, é que ele seja enviado diretamente por quem? Por Cristo. Hoje nós temos muitos apóstolos, né? Mas que são apóstolos como que Paulo não é. São apóstolos enviados por si mesmos, né? São aqueles que se fazem apóstolos. Eles se auto-intitulam como apóstolos. Paulo aqui está dizendo que com ele foi totalmente o contrário. Ele é um apóstolo de verdade, porque uma característica de um apóstolo de verdade é que ele seja enviado por Cristo de forma direta. Então, quando ele está falando da ressurreição de Jesus, aqui no capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, veja verso 5. Ele diz, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, provavelmente o irmão de Jesus, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Volte para Gálatas 1. Ficou claro? Então, se você for ler 1 Coríntios, capítulo 9 também, se você for ler 2 Coríntios, a partir do capítulo 10 até o 13, até o 12 mais claramente, você vai ver Paulo defendendo o seu apostolado. Ele é um apóstolo de verdade. E a marca principal do seu apostolado é sim o fato dele ser enviado por Cristo diretamente, ou seja, Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco. Cristo vai se revelar a Paulo de forma miraculosa, porque foi um milagre. Ele aparece para Paulo, não só uma vez, mas várias vezes. Vai usar Ananias para orar por Paulo. Paulo está cego, está sem comer, está sem dormir há 3 dias. Diz a Paulo qual o propósito de Cristo na vida dele, ao aparecer para ele, de que vai usá-lo para ser um pregador, um missionário entre os gentios, de que Paulo vai testemunhar desse Cristo diante de reis, diante de homens poderosos, e que vai padecer, que vai sofrer por ele.
Isso está em Atos capítulo 9, a gente não vai ler por causa do tempo. Mas Paulo ele está justamente trazendo à memória esse comissionamento, essa autoridade que ele tem de Deus, de que ele verdadeiramente é, desculpa a redundância, um apóstolo genuíno. E se ele é um apóstolo genuíno, o evangelho que ele prega também é verdadeiro, é genuíno. Agora, os seus opositores, os judaizantes, que estão dizendo que é necessário que os novos convertidos se circuncidem e que guardem a lei de Moisés para serem salvos, esses estão pregando um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. E é isso que ele vai começar a falar a partir do versículo 6 e 7, que a gente vai estudar na outra semana, mas você já pode ler aí no seu texto, em Atos 1, quando Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Jesus e Deus são um só, né? Tem uma mesma... Jesus ele veio para cumprir a vontade do Pai. Isso a gente vai ver no Evangelho de João, por exemplo. Nós temos João 1, nós temos João 10:30, João 4:34, João 5:30. Então Jesus ele veio cumprir a vontade do Pai. Por isso que ele diz que ele é apóstolo não da parte de homens, talvez se referindo a uma crítica que dizia: ele foi fazer a obra missionária e se tornou apóstolo porque foi a igreja de Antioquia que mandou, ele e Barnabé. Vocês estão entendendo como a coisa é séria? Vocês lembram que ele estava em oração, em jejum, e o Espírito Santo estava usando ali os irmãos e disseram: apartai-vos para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que vos tenho chamado. Talvez os judeus, fariseus ou os judaizantes que estavam forçando aqueles irmãos a guardarem a lei, estavam dizendo: olha, ele não é um apóstolo de verdade não, ele nem é um dos 12, ele não foi enviado diretamente por Cristo, mas quem enviou ele foi a igreja de Antioquia, foram homens. Quem enviou ele talvez tenha sido Ananias, colocou na cabeça dele que ele é um apóstolo. Paulo diz: olha, eu sou Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, que apareceu para mim, que me enviou diretamente, e por Deus Pai, porque Cristo ele cumpre a obra de Deus, Cristo e Deus estão unidos, e ele diz mais: o Pai que o ressuscitou dentre os mortos, que afirmou a obra de Cristo, que confirmou essa obra que ele realizou em nosso favor. Verso 2, ele diz: e todos os irmãos meus companheiros. Então Paulo está escrevendo e está dizendo que há irmãos com ele, que estão juntos com ele. Alguns acham que eram os novos convertidos ali em Corinto, embora Paulo não afirme isso, isso é só uma possibilidade. As igrejas da Galácia. Por quê? Porque não eram igrejas só, eram igrejas em várias cidades, e talvez várias igrejas em várias casas numa própria cidade. Então eram muitas igrejas, com poucas pessoas, evidentemente. Ele diz no versículo 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do, tem o nosso aí entre colchetes, né? Porque não tem no original, e do, o original diz e do Senhor Jesus Cristo, mas para melhorar na nossa língua tem e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos terminando já, mas eu queria parar um pouquinho aqui nessa saudação. Interessante que Paulo, ele estava muito preocupado e indignado com o que estava acontecendo ali nas igrejas da Galácia. Vocês viram que a gente leu que ele teve uma discussão muito acirrada, ele e Barnabé, com os judaizantes, não foi? Tanto que levou eles a ter aquela reunião de urgência lá em Jerusalém, porque a briga estava feia. É como você entrega a sua vida para ajudar alguém, para evangelizar alguém, e aquela pessoa ela aprende a palavra através de você, ela conhece o evangelho através de você, e de repente chega alguém de uma seita e começa, a jogar coisa no ouvido da pessoa, e de repente a pessoa começa
a abandonar aquele aprendizado que recebeu de você e a seguir um falso evangelho. E você vai vendo que essa pessoa está se perdendo e que, se continuar nisso, é porque verdadeiramente ela não foi alcançada pela graça, e você se sente ali numa obrigação de proteger aquela vida, que é filho seu na fé. Então essas igrejas eram filhas de Paulo na fé. Paulo era o pastor delas, então como bom pastor ele tinha que proteger quem? Suas ovelhas. Irmãos, e não tem coisa pior para a gente que pastoreia do que você saber que alguém, que uma ovelha, que você tem zelado por ela, orado por ela, pregado o evangelho para ela, está se caminhando para um falso evangelho, para coisas que não tem nada a ver. É como se a gente desse estudo aqui para vocês e quando houvesse uma campanha aí nessas igrejas que diz venha receber a água ungida ou qualquer coisa ungida, você fosse para lá. Isso é mesmo que matar a gente, né? Aí você diz, meu Deus, o povo não está aprendendo o que a gente está ensinando. É como se saísse daqui e você dissesse, olha pastor, está tudo bem, mas eu vou para uma procissão descalço, subir o morro, não sei de onde, para alcançar a bênção do Senhor. Veja, sempre o homem ele quer acrescentar algo para que a graça de Deus seja como que uma troca, uma permuta com aquilo que ele faz, seja um merecimento. Assim como os judeus diziam, não, eles têm que se circuncidar e guardar a lei para serem salvos. É como se a salvação ela fosse algo meritório. Então você é salvo porque você está fazendo isso. Você é salvo porque você está fazendo determinado sacrifício. Tem muitas igrejas evangélicas aí, ou que se dizem evangélicas, que pregam esse tipo de evangelho. Mas Paulo vai dizer claramente, não, o evangelho não é isso, irmãos. O evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados e a sua morte é suficiente. Ela é suficiente para nos salvar. O que nós temos que fazer é depender totalmente da obra dele. E como isso acontece? Por meio da fé. Então, sempre que eu peco, eu vou correr para quem? Para Cristo. Sempre que eu peco, eu vou até ele, porque eu sei que o sangue dele me purifica de todo pecado. E buscando a sua ajuda e conhecê-lo e ter intimidade com ele, eu sei que o Espírito dele que vem habitar em mim e que já me fez crer na obra dele, vai transformar a minha vida e o meu caráter conforme o dele. E isso é um trabalho lento, até que chegue a nossa partida para o Senhor. Então no verso 3, Paulo, ele mesmo, estando num ambiente desagradável, numa relação de embate, ou de combate pela fé, pelo Evangelho, ele demonstra o desejo de querer ver aqueles irmãos unidos a Cristo e firmes nele. Quando ele saúda aqueles irmãos, dizendo, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Duas coisas Paulo está dizendo aqui. Primeiro, que a graça e a paz só é possível por meio de quem? De Deus, através de Cristo. Estão entendendo? Essa saudação é comum. Ele faz também em Romanos, em Coríntios, em 2 Coríntios, em Efésios, em Filipenses. Ele faz uma saudação semelhante. Mas há uma coisa que é diferente nessa saudação aqui aos Gálatas. Está no verso 4. É esse complemento. No verso 4. Acompanhe na sua Bíblia. Nas outras saudações que Paulo faz, igual a essa, graça e paz, quando ele está escrevendo à igreja, sempre saúda assim. Então, como eu repeti aqui, vou repetir para vocês. Aos Romanos, capítulo 1, verso 2, ele faz isso. 1 Coríntios 1, 3, 2, a Romanos 1, 7, é que ele faz isso, desculpa. 2 Coríntios 1, 2, Efésios 1, 2, Filipenses 1, 2. Então, sempre ele vai dizer graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas aos Gálatas ele acrescenta esse complemento do verso 4, quando ele diz, o qual se entregou a si mesmo, pelo quê? Pelos nossos pecados, para nos desarregar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Então, primeiro, a graça, que é um favor imerecido, que é a bondade de Deus em ação, para pessoas que não merecem essa bondade, que é o nosso caso, pessoas que merecem o seu juízo, a sua ira, Deus estende a sua mão,
e nos salva através da obra de Cristo, da obra expiatória dele, essa obra ou essa graça realizada em nossa vida vai gerar paz. E essa paz, ela tem dois aspectos. Primeiro, ela é uma paz no sentido de uma reconciliação com Deus. Nós estávamos separados de Deus e Deus nos via como inimigos e merecedores do seu juízo. Então Cristo, ele nos une ao Pai e nós somos agora amigos de Deus por causa da obra de Cristo. Isso é paz, não há inimizade, agora é paz. E essa paz também é aquela paz subjetiva, ou seja, é o fato do Senhor nos encher da sua paz, a paz que excede todo entendimento, como Paulo vai dizer lá aos Filipenses. Lembram que Jesus Cristo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então ele é o príncipe da paz. Então Paulo diz, olha, graça e paz sobre vocês. A graça que vem de Deus e a paz por intermédio da obra de seu Filho Jesus Cristo. E aí ele complementa dizendo, o que foi que ele fez? Ele morreu pelos nossos pecados. Então ele vai dizer no verso 4, ele se entregou. Agora preste atenção, se entregou porque ninguém tira a sua vida. Não foi Jesus Cristo que diz? Ninguém tira a minha vida se eu voluntariamente não a der. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. João 10. E ele deu motivado pelo seu amor. Mas observe aí no verso 4, uma palavrinha interessante, quando ele diz que ele se entregou para nos o quê? Desarraigar do mundo perverso, deste mundo perverso. Desarraigar quer dizer resgatar. O Senhor morreu para nos resgatar desse mundo perverso. O que é glorioso, irmãos, nesse resgate? Primeiro, é que ele vai resgatar pessoas que são inimigas dele, por natureza. Você já prestou atenção nisso? Uma coisa é você resgatar alguém que é seu amigo, que é seu familiar. Então é natural que você faça um esforço para salvar essa pessoa. Mas a obra de Cristo é tão gloriosa, porque ele vai salvar justamente pessoas que têm uma natureza totalmente contrária dele. Ele é santo, nós somos o quê? Pecadores. Então ele vai salvar justamente aqueles que por natureza são inimigos desse Redentor. E mais, ele vai ser justamente crucificado e vai sofrer a morte que é justamente destinada àqueles a quem ele está resgatando. Por isso que Paulo vai dizer, o qual se entregou, porque ninguém poderia tomar a sua vida, ele voluntariamente dá a si mesmo pelos nossos pecados, para nos resgatar. Outra coisa ele diz, deste mundo perverso. A palavra mundo aqui não é cosmos, né? De onde a gente, mundo no sentido geral. A palavra mundo aqui é aion, quer dizer um mundo no sentido no sentido de um mundo que é transformado. O que Paulo está querendo dizer aqui é que esse mundo perverso ele vai passar. Ele é um mundo em que as coisas que existem nele não têm um valor eterno. Então, Paulo ele chama de mundo, ele nos resgata desse mundo perverso. Embora nós estejamos no mundo, o Senhor nos resgatou deste mundo. Deste mundo no sentido de que seus prazeres, suas riquezas, seus valores, tudo isso vai passar. E se nós compararmos esse mundo em que nós estamos, esse sistema mundano, com o que Deus tem nos prometido, a sua glória, a salvação eterna, então não há comparação. Então por isso que Paulo ele diz, olha, o qual ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar ou resgatar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. E aí por causa disso, irmãos, Paulo ele encerra essa saudação, essa introdução à carta aos Gálatas, exaltando e glorificando a Deus por tão maravilhosa graça e salvação. Vocês estão entendendo que Paulo está iniciando, dando ênfase à graça de Deus, justamente para uma igreja que está saindo desse evangelho para abraçar um evangelho de obras. Por isso que ele está enfatizando tanto
olha, foi Ele que se entregou, foi Ele que morreu, foi Ele que derramou seu sangue, é Ele quem nos salva, é Ele quem faz. Então não se acrescenta nada, porque a obra dele é perfeita, é completa. E quando ele diz que ele derramou o seu sangue, ou morreu pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, no verso 5 ele encerra louvando, dizendo, a quem seja, veja, por causa de tudo isso que ele faz, seja a glória pelos séculos dos séculos. E ele encerra essa introdução dizendo, amém, que ele é digno de louvor eterno, por tão maravilhosa obra de salvação. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, meus irmãos. Uma pergunta que serve para todos nós. Será que nós temos valorizado essa obra maravilhosa que o Senhor tem realizado por nós? Porque parece que a gente vai se perdendo, né? Parece-me que a gente conhece o Evangelho e o Evangelho se torna um tesouro maravilhoso, como Jesus diz, né? Como quem encontra uma pedra preciosa, vende tudo que tem para ficar com aquela pedra, mas depois parece que nós vamos esquecendo ou achando muito comum e natural a nossa salvação, e muitas vezes até pensando que merecemos essa salvação. Então, irmãos, a carta aos Gálatas vai nos colocar no lugar em que nós devemos estar, e vai exaltar Cristo, nosso Salvador, e mostrar claramente, reafirmar que a nossa salvação é pela graça, de que nós merecemos é juízo, de que nós não podemos acrescentar nada, e que nós devemos exaltar de todo o nosso coração aquele que morreu em nosso favor. É nessa carta que Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, porque é nessa carta que ele vai dizer que os que foram verdadeiramente salvos e alcançados por esse Cristo, a vida deles vai começar a ser transformada, não porque eles conseguem por si mesmos, pelo seu próprio esforço, mas porque o Espírito gera neles esse desejo e esse novo coração, e essas virtudes que vão naturalmente fluir em suas vidas, o fruto do Espírito. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, né? E que nós possamos sair daqui nesta noite dizendo, Senhor, obrigado por tão maravilhosa graça. Tivemos apenas a introdução. Próxima semana nós vamos caminhar a partir do verso 6 e provavelmente nós vamos até o verso 17.